Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de maio e o Jornal Futura está no ar. Nós vamos ver nesta edição: 70% das mulheres que têm epilepsia controlam os surtos com medicação específica e nem sempre o que aparenta ser é uma crise epilética. É muito comum encontrarmos pessoas que não têm epilepsia e que estão tomando medicações para epilepsia por vários anos. E tem mais: a preparação de um grupo de teatro de uma favela carioca para a apresentação no festival que homenageia William Shakespeare na Inglaterra. Vem trabalhando a peça dos Cavaleiros de Verona, foi apresentar em Stratford em 26 de agosto. Tem companhias do mundo inteiro e o Nós do Morro foi a companhia que vai representar o Brasil. E ainda o show A Cor da Cultura emocionou o público e 5.000 pessoas celebraram a chegada do ensino da história da cultura afro nas escolas. Grande emoção, a Bahia está de parabéns, o povo baiano que sempre recebe a gente com esse carinho, com esse calor imenso. Só posso dizer muito obrigado a todos vocês, Bahia. Fique com a gente. Vamos às notícias de primeira página nos jornais impressos de hoje. TSE define regras mais severas para a eleição. Esta é a manchete de O Estado de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que as mudanças na legislação eleitoral aprovadas pelo Congresso, como a proibição de showmícios e distribuição de brindes, valerão já este ano. No jornal O Globo, pirataria não cai no Brasil. No ano passado, de cada 100 programas para computadores pessoais vendidos no país, 64 eram cópias pirateadas. É o terceiro ano seguido que o índice desse tipo de pirataria não recua no Brasil. E na Folha de São Paulo, USP concederá bônus a alunos da rede pública. Foi aprovado ontem o projeto que vai conceder pontos a alunos de escolas públicas no vestibular da Universidade de São Paulo. A USP espera elevar em 30% o total de aprovados que estudaram na rede pública de ensino. Esta é a alternativa da universidade para não implementar o sistema de cotas. E agora as notícias do Jornal Futura. A Organização das Nações Unidas escolheu 2 municípios brasileiros para colocar em prática as metas do milênio, um acordo assinado no ano 2000 por países do mundo inteiro. Aqui no Brasil participam do projeto uma capital, Belo Horizonte, e um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. A casa onde Dona Alice mora, em Nova Iguaçu, fica a poucos metros do Rio Botas, que enche com frequência e espalha sujeira por todo o bairro. Mosquito é demais, rato é demais, barata nem se fala. Cansados de esperar por uma solução do poder público, os moradores resolveram construir uma rede de esgoto, ainda que de forma precária. A instalação que a gente faz do esgoto para lá, a gente tem que botar o cano assim virado, porque se botar ele para cima, tem que tampar, porque senão pelo cano mesmo aí enche as casas do pessoal. Minha casa enche até a cintura, até estraga tudo, móveis, geladeira, fogão, tudo. De acordo com dados do IBGE, apenas 51% da população de Nova Iguaçu tem acesso à rede de esgoto e 26,4% moram em habitações sem qualquer infraestrutura urbana. Mas desde abril deste ano, um acordo assinado entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e a Organização das Nações Unidas pode ajudar a mudar este cenário. Nova Iguaçu está entre os únicos 2 municípios brasileiros escolhidos pela ONU para a implementação das metas do milênio. No ano de 2000, 189 países membros das Nações Unidas assinaram um acordo estabelecendo os 11 objetivos do milênio. A ideia é que até 2015, governos e sociedade atuem de forma a erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
é um trabalho que deve ser desenvolvido pelas prefeituras. Quer dizer, como é que a cidade pretende contribuir para que o Brasil alcance as metas do milênio, mas ao mesmo tempo como é que ela alcança as suas próprias metas do milênio. Tanto em Nova Iguaçu como em Belo Horizonte, segundo o município escolhido, o Habitat, braço da ONU para as questões de assentamento e habitação, vai acompanhar, discutir problemas e propor ações junto com o governo local e sociedade civil. Na verdade, é toda uma preparação desse plano que possa prever no tempo, né, até chegar a 2015, até chegar a 2020, quais são as condições necessárias para Nova Iguaçu estar enfrentando essa problemática, né? Em audiências públicas, a população participa com críticas e sugestões. O que falta, eu acho, é fazer cumprir o que já está proposto. Porque todas as propostas, tudo que é retirado desses fóruns, dessas conferências e audiências públicas, vão para uma gaveta, não são efetivadas, não vão à prática. Mas para a ONU, a experiência de Nova Iguaçu e de Belo Horizonte neste projeto vai servir até de referência para outros países. Aprender com Nova Iguaçu quais foram as atividades ou estratégias que deram certo, quais as que não deram certo, de modo que a gente possa recomendar à nossa sede em Nairobi quais são as preocupações que eles devem ter na hora de lançar o programa no nível do mundo inteiro. No próximo bloco, você vai saber um pouco mais sobre a epilepsia, um problema que atinge 2% da população brasileira. A gente volta já. Um mal que atinge 2% dos brasileiros e que necessita de um diagnóstico preciso. Muitas pessoas que tomam medicamento para controlar a epilepsia podem não ter a doença. Sueli assistia à televisão com a família quando teve a primeira crise. De repente me deu como se fosse um choque. Olhava para eles, não sabia, não reconhecia, nem imaginava quem eram aquelas pessoas. De repente me deu um choque de novo. Olhava, meu pai, minha mãe, meu cunhado, eu falei, acho que estou ficando louca, né? Sei lá. Vieram outras depois e duravam até 5 minutos. Era epilepsia, distúrbio caracterizado por descargas elétricas que ocorrem no cérebro e afetam parte dos neurônios. Em geral, as causas são genéticas, mas também podem ser desencadeadas por traumas, infecções encefálicas e abuso de bebidas alcoólicas. A crise que todo mundo sabe que é uma crise epilética é a convulsão, o ataque de grande mal, o ataque epilético. Há outros tipos de crises, como, por exemplo, as ausências. Ausências são episódios de desligamento. E as mioclonias, que são choques. Você leva um choque muito rápido e vai ao solo, muitas vezes, consciente. Além de vários outros tipos de crises. Sueli passou por diversos especialistas e levou 5 anos para descobrir o problema. O diagnóstico da doença é difícil e costuma haver erros nas avaliações médicas. Qualquer causa que proporcione uma diminuição da irrigação sanguínea do cérebro, por exemplo, leva à perda de consciência e não é uma crise epilética.
Na nossa prática, é muito comum encontrarmos pessoas que não têm epilepsia e que estão tomando medicações para epilepsia por vários anos. E, em geral, como esses distúrbios estão diagnosticados errados, a medicação antiepilética não vai funcionar. O diagnóstico correto envolve a realização de exames como a ressonância magnética, o eletroencefalograma e o videoeletroencefalograma, que ajudam a comprovar as descargas elétricas no cérebro. 70% das pessoas que têm o problema controlam surtos com medicação específica para cada tipo de crise. Em alguns casos, é indicada a cirurgia para remover a área afetada. Foi assim com Sueli. Estou me sentindo muito bem. Sabe, eu vejo que eu tenho muito mais saúde do que eu imaginava. No Laboratório de Neurociência da Universidade Federal de São Paulo, uma pesquisa estuda a melatonina, um hormônio que regula o sono e que tem apresentado bons resultados na prevenção e controle das crises. Os primeiros resultados devem sair em 5 anos. Tem se mostrado bastante importante como uma ação neuroprotetora do sistema nervoso. Então, protegendo o cérebro de determinadas lesões que podem levar a um quadro de epilepsia. Depois da operação, Sueli não teve crises, mas chegou a ser demitida mais de 20 vezes por causa do preconceito. Hoje trabalha como voluntária da Associação Brasileira de Epilepsia, ajudando a divulgar informações aos portadores do distúrbio. Se olhar a ele próprio, ver que é uma pessoa comum a qualquer outro. Ele tem epilepsia igual um outro tem diabetes, ou igual um outro que tem um problema cardíaco. É um problema do corpo, nada mais. E aqui no estúdio com a gente a neurologista Gisele Quintanilha. Ela é médica do Serviço de Pós-Graduação em Neurologia da Universidade Federal Fluminense. Doutora, nós vimos aí na matéria a questão das crises, a questão da cirurgia até, mas o que fazer no caso de uma crise epilética? Bom, crise convulsiva tem algumas falácias, né? As pessoas acreditam em algumas atitudes, né, como meter a mão na boca do doente para não enrolar a língua, para não se sufocar, né, tudo que não deve ser feito, né. Então, crise convulsiva, a primeira crise, o paciente tem que ser necessariamente hospitalizado, né. Mas a gente orienta algumas coisas. Uma pessoa assiste o doente, outra pessoa vai procurar ajuda, vai procurar auxílio, vai chamar uma ambulância, né. No primeiro momento, primeira coisa a se pensar é proteger o segmento cefálico do doente. Evitar quedas, evitar que caia ao chão. Então, a orientação principal é colocar num lugar plano, é colocar protegido de quedas. Um travesseiro, alguma coisa desse tipo? Não necessariamente, mas proteger a cabeça de eventuais traumas, tá? Colocar a mão na boca para desenrolar a língua, jamais, tá? Orientação principal, colocar a cabeça de lado para evitar que ele faça deglutição de secreções, tá? Porque esse paciente hipersaliva, ele tende a deglutir secreções, a broncoaspiração, que a gente chama, que seriam complicações das crises convulsivas. De uma forma geral, as crises duram até 5 minutos e ela vai parar, o doente vai entrar num momento de como se fosse um coma, de uma sonolência profunda, até que ele reestabeleça suas funções e recupere a consciência, né? E nesse momento ele deve ser levado à hospitalização, principalmente se isso for uma primeira crise para investigação diagnóstica. Tem gente que procura, né, quer dizer, no desespero, procura jogar água também, além de dar água, procura jogar água, nesse caso da sonolência, dessa perturbação. Isso deve ser feito? Não, ao contrário, nada, o doente não pode ingerir nada nesse momento, né? Tem gente que tem o hábito de água, café para despertar, de forma alguma esse paciente não deve ingerir nada nesse momento de crise. Mas a senhora falou de uma primeira crise, né, caso o paciente não saiba. Se ele sabe, ele deve andar com alguma coisa, algum documento, algum adesivo, algum crachá? Se ele sabe que é epilético, geralmente a gente recomenda que isso seja identificado com algum crachá, com algum documento, com alguma coisa no bolso do doente, né? Que ele seja hospitalizado, que ele seja levado a uma instituição que possa fazer os primeiros cuidados em caso de uma crise prolongada ou em caso de uma crise que a gente chama de reentrante. É o doente que entra nesse
nesse período pós-comicial, que a gente chama, e não recupera a consciência. Então, nesse momento, o ideal é que ele esteja dentro de um ambiente hospitalar. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutora. Jornal Futura faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Começou no Rio de Janeiro o Mundial de Vôlei Indoor do Trabalhador 2006, promovido pelo SESI, o Serviço Social da Indústria, e pela Confederação Esportiva Internacional do Trabalho, CESIT. O torneio reúne mais de 400 trabalhadores atletas de 14 países. Na cerimônia de abertura do Mundial de Vôlei Indoor do Trabalhador, as delegações dos 13 países que participam do evento ficaram lado a lado com representantes das gerações de campeões olímpicos do esporte. Atletas que conquistaram as medalhas de prata para o Brasil na Olimpíada de Los Angeles e de ouro em Barcelona e Atenas foram homenageados. Parece que você revive o momento, é muito legal. Ver de perto esses ídolos serve como estímulo para os mais de 400 atletas trabalhadores que participam do Mundial promovido pelo SESI, em parceria com a Confederação Esportiva Internacional do Trabalho. É uma oportunidade dos trabalhadores de outros povos fazerem um congressamento extremamente importante. Demonstram valor, garra, entusiasmo. E toda essa empolgação do evento também trouxe para a quadra parte desses craques. Aqui nesse ginásio da Zona Sul do Rio de Janeiro, eles vieram disputar o Desafio das Estrelas. A partida especial do vôlei 4x4 reuniu Tandy, Maurício, Marcelo Negrão e Carlão, jogando pela equipe que conquistou a medalha de ouro em Barcelona em 1992, além de Giovanni, Escadinha, Rodrigão e Giba, pela equipe que venceu em Atenas em 2004. O espetáculo também contou com a presença de Nauberti. E todo o show de saques e cortadas agradou o público. A gente que trabalha nesse meio, né, ver os nossos ídolos é uma coisa assim que realmente emociona, que dá prazer. A equipe comandada por Carlão venceu o primeiro set. Já o segundo foi conquistado pela equipe de Giba, que também venceu no tie-break. Só que para este jogo, o que menos importou foi o resultado. Não tem campeão aqui, todos nós somos campeões. Eu acho que era muito mais a festa, a oportunidade de estar junto. Eu acho que o importante é que a gente leve jogos assim para comunidades carentes, comunidades que acho que precisam de ídolos e que com isso a gente consiga também reverter um quadro que já vem de muito tempo. Os jogos vão até o dia 27 de maio e as inscrições são gratuitas. Mais informações na internet, no endereço www.sesi.org.br. A companhia teatral Nós do Morro, criada há 10 anos na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, será a única representante do Brasil no festival dedicado ao dramaturgo inglês William Shakespeare, que acontece na Inglaterra. A escolha do grupo foi feita por uma diretora da Royal Shakespeare Company, que esteve no Brasil e prepara os atores para a apresentação de Os Dois Cavaleiros de Verona, no dia 27 de agosto.
parceria com o Royal Shakespeare Company aconteceu quando a gente conheceu a Cicely. Em 95 a gente se conheceu e a gente começamos a ter uma parceria muito forte, de vida mesmo. E a gente foi convidado uma época para apresentar, nós estávamos montando Sonhos de uma Noite de Verão e nós íamos apresentar em Stratford. Mas como aconteceu deles lá estarem programando esse maior festival, que é o Festival das Obras Completas do Shakespeare, eles convidaram a gente e fizeram uma proposta diferente. Nós participarmos dessa grande mostra em parceria com um projeto que tivesse alguma coisa a ver com o nosso projeto. Fora, 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 fora. Fortuna traiçoeira. Oh, deuses. Great, yeah. Aleluia. Rest a minute. Meu nome é Cicely Berry, eu sou diretora de voz da Royal Shakespeare Company em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, há mais ou menos 30 anos. A Royal Shakespeare Company decidiu que esse ano ia fazer um festival onde durante um ano todas as 37 peças de Shakespeare vão ser produzidas. Algumas vão ser produzidas pela própria companhia Royal Shakespeare e outras também vão ser de companhias que foram convidadas para se apresentar num dos teatros da Royal Shakespeare Company, porque as ideias de Shakespeare são ideias tão fortes e sempre ideias políticas, ideias que se aplicam até hoje em dia, e o que eu quero é que os atores sejam motivados por essa linguagem. Está cravado no ar e Pirro não faz nada. Imobilizado entre seu objetivo e sua intenção. Igual um tirano eternizado em vitral. Shakespeare está virando um amigo do Nós do Morro, né? Porque todo mundo, os ingleses têm maneira de falar, Shakespeare é um dos nossos. Não, Shakespeare é um dos nossos também. Sabe, Shakespeare é do Nós do Morro. A gente vem trabalhando a peça Dois Cavaleiros de Verona para apresentar em Stratford em 26 de agosto. Tem companhias do mundo inteiro e o Nós do Morro foi a companhia que vai representar o Brasil. Você vê que é uma situação que o mundo, quem faz arte no mundo inteiro, gostaria de estar numa situação dessa. Então acho que o Nós do Morro é merecedor, sim. Nós somos merecedores, isso é nosso e ninguém vai tirar. Então eu acho que aqui no Brasil hoje somos nós do Morro. Estamos aí levando, e que as pessoas que vão assistir saibam que isso aí não vai ficar fechado somente pra gente, porque nós somos nós somos abertos, então tá aí à disposição. Really good, yeah, that was wonderful. Bacana, né? E a gente encerra o Jornal Futura de hoje mostrando como foi o show do projeto A Cor da Cultura ontem à noite em Salvador. A chuva fina não desanimou o público que foi à Concha Acústica em Salvador para assistir o show A Cor da Cultura. O grupo Olodum recebeu a ajuda de um coro de mais de 5.000 pessoas. O povo, quando canta, é muito legal, né? A vibração, a música do Olodum é uma música que ela penetra mesmo no coração, na mente das pessoas, na voz, né? Ela ressoa através da voz do tambor. Isso faz com que a rapaziada curta com a gente e a gente fica feliz, porque é uma coisa que é legal. E a emoção contagiou os artistas que participaram da festa. Participar de um show desse, com os portões abertos, aqui na Bahia, falando da cultura afro-brasileira, estar presente junto de toda essa gente maravilhosa que faz essa história da música aqui no Brasil, é uma grande emoção. A Bahia está de parabéns, o povo baiano que sempre recebe a gente com esse carinho, com esse calor imenso. Só posso dizer muito obrigado a todos vocês, Bahia. Você não imagine o que eu senti quando eu entrei nesse palco. A temática do projeto também empolgou muita gente. A África é a nossa mãe, é a mãe de todo mundo. Nós tivemos só a cultura europeia, o que é bom também, mas não pode ser só isso. A cultura afro-brasileira é fundamental para que o Brasil mude, e ele vai mudar. Eu já participei de várias etapas do projeto A Cor da Cultura. Participo do Mojubá, participo do Heróis, e agora estar junto do povo, diretamente, tete a tete,
cantando aí para um dos estados onde a população negra é mais presente, mais forte. É sempre uma grande emoção, é sempre uma grande alegria. E a receptividade, graças aos nossos orixás, foi maravilhosa. Que a cultura é a nossa grande tábua de salvação. Eu estou muito feliz, muito contente. Espero que esse seja o primeiro de muitos shows a serem realizados não só na Bahia, mas em vários estados brasileiros com a cor da cultura. Uma mesma emoção, essa que zona é nossa Constituição. Essa que zona é nossa Constituição. Que magia, que magia. E este foi o Jornal Futura desta quarta-feira, dia 24 de maio. Até a próxima! Thank you.